São conhecidos por sua cultura enigmática e fascinante, possuem sua própria língua e vivem em tendas, também chamadas de choças, devido ao seu estilo de vida nômade. Eles se casam apenas dentro de sua própria etnia ou grupo racial. Estou falando dos ciganos, também conhecidos como Romani, Sinti e Calés. Neste vídeo, vou apresentar um pequeno documentário produzido por mim sobre a história oculta dos ciganos, que a maioria das pessoas desconhece. Por isso, peço que deixem seus comentários, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Espero que vocês aproveitem este conteúdo do canal, A Verdadeira História Oculta dos Ciganos. Antes de começarmos o vídeo, vou definir o que significa ser cigano. Muitas pessoas não compreendem completamente o que é fazer parte desta etnia. Alguns acreditam erroneamente que é possível tornar-se cigano, mas isso não é verdade. Ser cigano é uma questão de nascimento, assim como os indígenas nascem indígenas, os árabes nascem árabes, os negros nascem negros e os judeus nascem judeus. Em outras palavras, ser cigano significa pertencer a um grupo étnico-racial. Os Romani, também chamados de ciganos, Rom ou Romani, são um grupo étnico indo-ariano que tradicionalmente leva um estilo de vida nômade e itinerante. Existem evidências linguísticas e genéticas que sugerem que os Romani têm origem no subcontinente indiano, particularmente na região noroeste da Índia, que hoje conhecemos como Rajastão, além de Punjab. A migração dos ciganos para o oeste possivelmente ocorreu em ondas, situando-se por volta do primeiro milênio depois de Cristo. O termo Rom, na língua romani, deriva da palavra sânscrita Doma, que se refere a uma casta de músicos e dançarinos itinerantes. A população cigana migrou primeiramente para o Império Islâmico e mais tarde para o Império Bizantino. Acredita-se que os ciganos chegaram à Europa entre os séculos X e XIV. Embora estejam muito espalhados, as maiores concentrações de ciganos estão em países como Bulgária, Hungria, Romênia, Espanha, Turquia e Brasil. A partir do século XIX, alguns ciganos também emigraram para as Américas. Estima-se que haja aproximadamente 1 milhão de ciganos nos Estados Unidos e outro 1 milhão no Brasil. Os ciganos no Brasil são, em sua maioria, descendentes dos Sinti e Calés, e sua presença é mais concentrada nas regiões Sul e Sudeste. Também há uma comunidade cigana notável, descendente dos Sinti e Calés, deportados do Império Português durante a Inquisição Portuguesa. Desde o final do século XIX, os ciganos também emigraram para outros países da América do Sul e para o Canadá. Embora frequentemente sejam confundidos com os travelers irlandeses ou os ienites na Europa Ocidental, os ciganos são culturalmente distintos. A língua romani é uma língua indo-ariana com fortes influências dos Balcãs e do grego. Ela se divide em vários dialetos e estima-se que haja mais de 2 milhões de falantes. Como a língua sempre foi transmitida oralmente, muitos ciganos são fluentes no idioma dominante do país onde vivem, ou falam uma mistura do idioma local com um dialeto romani, conhecido às vezes como paramon. Não existe um registro oficial ou confiável da população cigana em nível global, já que muitos ciganos preferem não registrar sua identidade étnica em censos oficiais, principalmente por medo da discriminação. Além disso, há inúmeros descendentes de casamentos mistos com as populações locais, alguns dos quais se identificam como ciganos, enquanto outros não. Em alguns países, não são coletados dados por etnia, o que dificulta obter uma imagem precisa. No entanto, estima-se que, em 2019, havia cerca de 10 milhões de ciganos na Europa, embora algumas organizações forneçam estimativas que chegam a 14 milhões. Fora da Europa, pode haver vários milhões de ciganos, especialmente no Oriente Médio e na América do Sul.
Os subgrupos romanis ou ciganos podem se identificar como etnias distintas, baseando-se em diferenças culturais, dialetais e territoriais, assim como na autoidentificação. Existem muitos etnônimos usados para designar os ciganos e, às vezes, o mesmo subgrupo utiliza mais de um nome. Com frequência, são chamados por um exônimo, nome dado por outros povos, ou identificados incorretamente pelo nome de outro subgrupo. O único nome que se aproxima de uma autodesignação abrangente é Rom, embora alguns subgrupos não o utilizem. No entanto, todos reconhecem uma origem comum e uma clara distinção entre eles e os não-ciganos, a quem chamam de gajo. Por exemplo, enquanto o principal grupo cigano em países de língua alemã se autodenomina Sinti, o nome que eles dão ao seu idioma é Romani. Muitos grupos adotam nomes derivados da palavra Romani Kaló ou Kali, que significa negro ou escuro, semelhante à palavra nas línguas hindus, como o sânscrito Kala, que significa escuro ou preto. Da mesma forma, o nome da casta Don, no norte da Índia, com a qual os romanes têm vínculos genéticos, culturais e linguísticos, passou a significar pele escura em algumas línguas indianas. Por isso, nomes como Kalé ou Kali podem ter surgido como exônimos ou eufemismos para se referir aos ciganos. A aparência física dos ciganos varia consideravelmente, com tons de pele que vão desde muito escuros até mais claros. Curiosamente, existem ciganos de pele escura com olhos verdes, assim como outros de pele clara com olhos azuis, e não é incomum encontrar ciganos com cabelo loiro. Essa diversidade pode ser atribuída às origens mistas dos ciganos que remontam à fusão de diferentes grupos étnicos na Índia, como os arianos e os dravidianos. Os dravidianos do sul da Índia têm pele mais escura, enquanto os habitantes do norte geralmente têm pele mais clara e olhos verdes ou azuis. Essa mistura é responsável pela diversidade observada entre os ciganos atuais. Os estudos genéticos sugerem uma origem indiana para os ciganos. Como os grupos ciganos não registravam suas histórias em crônicas e seus relatos eram predominantemente orais, a maioria das teorias sobre sua migração inicial baseia-se em estudos linguísticos. Até hoje, não existem registros claros das migrações ciganas da Índia para a Europa durante a Idade Média que possam ser associados indiscutivelmente a eles. Segundo a lenda do poema épico persa Shahnameh, o rei Bahram Fentu, no final de seu reinado, 421-439 d.C., descobriu que os pobres não podiam desfrutar de música devido à sua situação econômica. Para resolver isso, ele pediu ao rei da Índia que enviasse 10.000 músicos luris, especialistas em tocar alaúde. Quando chegaram, o rei Bahram lhes deu um boi, um burro e uma carga de trigo para que pudessem viver da agricultura e tocar música para os pobres gratuitamente. No entanto, os luris consumiram o boi e o trigo, e 1 ano depois voltaram famintos. O rei, irritado com o desperdício de recursos, ordenou que eles fossem embora e vagassem pelo mundo. As evidências linguísticas mostram claramente que as raízes da língua romani estão na Índia. O romani apresenta características gramaticais próprias das línguas indianas e compartilha uma parte significativa de seu vocabulário básico com elas. Além disso, o romani e o domari têm semelhanças, como o uso de posposições e a marcação de caso na raiz nominal, além da neutralização do gênero no plural e o uso do caso oblíquo como acusativo. Em 2012, descobertas genéticas confirmaram que os ciganos se originaram no noroeste da Índia. As mulheres ciganas geralmente mantêm o cabelo longo e usam roupas coloridas, acompanhadas de joias como anéis, pulseiras e colares, que produzem um som característico ao se moverem.
O comportamento social cigano tradicionalmente tem sido regulado por costumes conhecidos como marime, que ainda são respeitados pela maioria dos ciganos, especialmente pelas gerações mais velhas. Essas regras abrangem muitos aspectos da vida, como pessoas, objetos e partes do corpo humano. Por exemplo, os órgãos genitais são considerados impuros, assim como a parte inferior do corpo. As roupas usadas para cobrir essas áreas, bem como as de mulheres menstruadas, devem ser lavadas separadamente. Os utensílios de cozinha também devem ser limpos em locais distintos. O nascimento é considerado um evento impuro e, tradicionalmente, deve ocorrer fora da residência. A mãe é vista como impura por 40 dias após o parto. Da mesma forma, a morte é considerada um ato impuro, afetando toda a família do falecido, que permanece impura por um tempo. Ao contrário da cremação comum entre os hindus, os ciganos enterram seus mortos, uma prática documentada no Rig Veda e ainda seguida por algumas comunidades no sul da Índia. Quanto à religião, os ciganos tendem a adotar a fé dominante nos países onde residem. Existem ciganos muçulmanos e cristãos, e muitos se converteram ao cristianismo ao longo do tempo. No entanto, as práticas místicas ciganas têm raízes em sua antiga origem indiana. Práticas como a Pesari, usada historicamente para ajudar os reis indianos, e a invocação de maldições e espíritos, também vêm do folclore indiano, reforçando a conexão entre o misticismo cigano e a Índia. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Não se esqueçam de conferir o vídeo sobre a origem bíblica dos ciganos e deixar nos comentários sugestões sobre outros povos ou temas que vocês gostariam de conhecer. Que Deus os abençoe e até breve.